Cumprimento os queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus e Pai Celestial, neste dia, possa continuar abençoando os lares, abençoando o Brasil, abençoando as nações. Que a presença, a misericórdia e a compaixão do nosso Deus esteja em todos os lugares, apaziguando, confortando, guiando, alimentando e fazendo prosperar todos aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus. A toda a criação do nosso Deus seja amparada pelos teus braços firmes e fortes e poderosos. Amados ouvintes da Palavra de Deus, quero compartilhar convosco o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e do ministério da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados e ouvintes da Palavra de Deus, este capítulo 6 de Atos dos Apóstolos começa a registrar alguns problemas estruturais oriundos do próprio crescimento da igreja primitiva. Daí a necessidade da igreja se organizar melhor administrativamente, sem perder o seu foco principal, a oração e o ministério da palavra. Os apóstolos já haviam percebido naqueles dias que a igreja começaria a crescer como organização eclesiástica e como organismo vivo. Por isso, eles procuraram imediatamente se organizar e delegar funções a outras pessoas, a fim de que a igreja não sofresse problemas de continuidade em nenhum dos seus departamentos. E os apóstolos preferiram perseverar na oração e na palavra, que é os 2 ministérios mais importantes da igreja. E eu pergunto, por que os apóstolos escolheram o ministério da oração e da palavra? É porque havia um grande segredo por trás disto. Porque a administração social da igreja estava tomando todo o tempo deles. E com isso tiveram a orientação do Espírito Santo para que escolhessem 7 homens qualificados a fim de cuidarem do departamento social da igreja. Assim, os apóstolos estariam com tempo disponível para se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Novamente eu pergunto, por que os apóstolos escolheram o ministério da oração e da palavra? Porque eles sabiam que a oração é a chave
que abre os céus. Eles sabiam que a oração é o combustível daquele que se aproxima a Deus. Eles sabiam que a oração é uma ferramenta indispensável na vida do cristão. E também entendiam que a palavra é a semente que alimenta o cristão na sua trajetória, na sua caminhada cristã sobre esta terra. Aleluia! Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, se naqueles dias em que a igreja ainda estava nascendo, a parte administrativa já começava a atrapalhar a vida devocional dos apóstolos. Imagine hoje, em nossos dias, onde pastores administram grandes igrejas com milhares de pessoas no seu hall de membros. Se tais pastores não souberem delegar e distribuir bem as funções a outras pessoas competentes, ficarão sobrecarregados de preocupações de ordem administrativa. E como ficará a parte espiritual da igreja? Eu quero dizer que pastor não foi chamado para ser gerente administrativo da igreja, mas para apacentar e cuidar da vida espiritual das ovelhas. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 17, o profeta Joel chama aos ministros do Senhor e recomenda que orem. Dediquem-se ao ministério da oração e clamem pelo povo. Outro exemplo está em Êxodo, capítulo 18, versículo 13 ao versículo 26. Jetro, o sogro de Moisés, ao ver o seu genro tão ocupado com as questões materiais da congregação israelita, deu valiosos conselhos que ajudaram a diminuir a sobrecarga de Moisés. A função do pastor não é resolver o problema de todas as pessoas, mas levar suas causas a Deus em oração e ensinar-lhes a palavra. Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré nunca se descuidou de sua vida de oração, mesmo que este homem era também Deus. Ele orava. Ele se afastava das multidões e procurava um lugar isolado para orar. Ele orava porque habitava na matéria humana. E a matéria humana está propensa a pecar. E ele foi o único que cumpriu todo o seu ministério e não pecou. A oração é a ferramenta indispensável na vida do crente. E o diabo não gosta quando vê alguém orando. Ele faz de tudo para atrapalhar. Faz de tudo para impedir aquele que ora, para que a sua oração não chegue até o trono do céu, o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o diabo faz um barulho aqui, um barulho ali. Às vezes até usa pessoas para que possam até derrubar certos objetos. E também um som alto do vizinho. E uma criança chorando alto, tudo para atrapalhar a oração daquele que está se aproximando do Senhor. O diabo faz de tudo para impedir a sua oração, porque ele sabe que você está em sintonia com Deus, e quem está em comunhão com Deus, o diabo não toca. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? A oração é a chave da morada celestial do Pai. Quando você dobra os joelhos e ora, as portas do céu se abrem. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18, está escrito que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E os apóstolos não eram bobos. É por isso que eles preferiram a oração e o ministério da palavra. Tanto o crente como o obreiro
não pode se descuidar do ministério da palavra. Meditar a palavra diariamente é o dever de todos, principalmente dos ministros que ensinam. Assim disse o Senhor no livro de Salmo, 1, verso 2 e 3. Bem-aventurado, feliz o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Amados, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Glória a Deus. A oração e a palavra são dois dos mais importantes ministérios da igreja. Jesus Cristo prioriza a oração e o ministério da palavra. Os seus apóstolos priorizaram a oração e o ministério da palavra. E a igreja de nossos dias deve também priorizar esses dois importantes ministérios. O resultado desses dois ministérios juntos é a multiplicação de sinais, livramentos, milagres e conversões. É por isso que a igreja primitiva avançava. É por isso que a igreja primitiva contemplava muitos sinais, prodígios e maravilhas, porque a igreja primitiva andava de joelhos. A igreja primitiva andava de joelhos. Todos os problemas, eles se ajuntavam, oravam e buscavam o Senhor, meditando na palavra de dia e de noite, para estarem fortalecidos, para estar entendidos. Eles conheciam a Deus, eles contemplaram a face do nosso Senhor, ouviram o Senhor falando, ensinando, exortando. Após o nosso Senhor Jesus subir ao céu, eles começaram a entender o que o Senhor falou, deixando para eles, por escrito, as palavras de vida eterna, as palavras consoladoras, o exemplo de orar sempre, o exemplo de estar sempre aprendendo com o Senhor, para não caírem em tentação. E a igreja avançava. Multidões de pessoas se convertiam mediante a palavra pregada pelos apóstolos. E todos se alegravam, todos sorriam, porque eles sabiam que o Senhor Jesus, na vida presente, eles viram, e na sua ausência, mediante a presença do seu Espírito. Aleluia! Que Deus conforte os corações e continue abençoando a todos e os guiando na sua presença. Amém. Graças a Deus.